tem mais informação importante, hein? E é matéria de capa no nosso centraldatoca.com.br. Hoje foi reapresentação e teve reunião do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, com o elenco. Ele fez cobranças e deixou um recado. A matéria está no nosso Central da Toca, mas é o seguinte: o Cruzeiro hoje voltou aos treinamentos e antes da atividade, e a gente confirmou isso em algumas pontas, teve uma reunião no sentido de, primeiro, a campanha do Cruzeiro foi lastimável, né? Para não dizer outra coisa, né? No campeonato estadual. E quando a gente coloca ali e deixa o recado, é o seguinte: para ficar no Cruzeiro, tem que querer estar no Cruzeiro. E se alguém quer sair, que apresente condições favoráveis ao Cruzeiro. Então, foi um recado dado pelo dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, e uma cobrança de que o que aconteceu no campeonato estadual foi um absurdo. E acho que todo mundo concorda quanto a isso, né? Então, dia também de cobrança antes da atividade hoje na Toca da Raposa 2, Caramujo. Eu acho corretíssima essa postura aí, viu, Samuca? Acho que estava precisando mesmo dessa ponderação, dessa situação de quem não tiver satisfeito, quem não quiser ficar aqui, tudo bem, pode ir embora. Nós não vamos amarrar ninguém, né? Como ele falou, inclusive, foi aquela entrevista na Central da Toca. Não vai amarrar ninguém, mas eles têm contratos assinados, então eles têm que usar os seus agentes para trazer ao Cruzeiro ofertas interessantes, propostas que sejam boas para o clube, e aí o Cruzeiro pode liberar qualquer jogador. Não tem ninguém inegociável no plantel do Cruzeiro. E acho que o Pedro tem que fazer isso mesmo, e se tiver algum jogador que está com ranço do Pedro, que não gosta, que faça valer essa situação que foi colocada, que busque uma transferência, porque quem manda é ele. Quem paga o salário de cada um desses atletas é o Pedro. Então, se tem alguém que tem moral para cobrar e tem que cobrar, é ele. Acho que é uma postura correta. Talvez um pouco tardia, mas antes tarde do que mais tarde ainda, né? Como diria o poeta. Então, pelo menos, chegou essa cobrança. E a gente precisa colocar todos os pingos nos is agora, Samuca. Essa é a hora, assim, para o Cruzeiro limpar a casa, resolver tudo, deixar o Leonardo Jardim trabalhar em paz, e aí sim, ele ter um elenco na mão que está disposto a entregar tudo o que for necessário para o Cruzeiro voltar a vencer, né? Correr para caramba, que ninguém fique mais com esses melindres, né? E com essas especulações de tô insatisfeito, tô chateado, quero ir para tal lugar. Não. Quem ficar no Cruzeiro tem que ficar focado aqui. É por aí também que eu acho. Eu acho que quando você tem uma cobrança do treinador e de maneira mais precisa, mais incisiva, ela já tem que prevalecer. Eu acho que vindo do dono, acho que muda até um pouco mais, potencializa até mais o sentido da cobrança. É o direito, que é a pessoa que tem direito, sim, de cobrar. Eu imagino que essa comunicação aberta fortaleça também essa aliança entre jogadores e a instituição, porque o Pedrinho tem interesse no resgate da confiança desses atletas, tem interesse também no resgate do desempenho dos atletas, principalmente na volta da competitividade. É interessante para todo mundo, e uma vez que você tem aquilo que é de direito dos atletas, né, e da obrigação do Pedrinho em dia, que é a questão de estrutura, a questão de salários, é mais do que comum vir do próprio Pedro Lourenço essa cobrança. Então, tomara que eles tenham sentido no intuito de transparência, no intuito também dessa liberdade de comunicação, que o Pedrinho costuma ser uma pessoa de muita abertura, mas que entenda a importância dessa cobrança, né? Não dá mais para os atletas ficarem pensando somente que o Cruzeiro vai tentar mudar ou contornar a situação no próximo jogo. Não, é um novo planejamento, é uma nova reestruturação, e os atletas precisam se conscientizar do quão grande é vestir a camisa do Cruzeiro, mas precisa alcançar os objetivos traçados pela diretoria. Então eu fico feliz, tomara que eles possam repercutir dentro do campo essa cobrança feita pelo Pedro Lourenço. Eu acho que agora é o momento de todo mundo assumir suas respectivas responsabilidades, né? O Pedro está totalmente no direito de cobrar esses atletas e a postura dele é válida. O jogador ele tem o direito de não querer permanecer no Cruzeiro,
mas ele precisa ser adulto e profissional e entender que se a proposta não for satisfatória ao Cruzeiro também, ele não vai ser negociado. O time não é uma instituição de caridade, ela não está ali para fazer favores aos atletas, eles são bem remunerados e eles têm que entregar dentro de uma ideia de jogo do time, dentro de um nível de desempenho satisfatório, mas se eles não se sentirem à vontade em permanecer no clube, cabe aos seus representantes encontrarem um denominador comum com a equipe para que esses jogadores sejam negociados. Agora, essa cobrança também acho que ela tem que ser feita dentro, e provavelmente ela foi feita, da alta cúpula de futebol do Cruzeiro, né? A gente não pode normalizar 3 treinadores em início de temporada, o que aconteceu na temporada passada também não pode ser normalizado. Então, para começar esse período de uma pré-temporada, eu acho que o Cruzeiro, antes de tudo, faz muito bem em ter essa reunião, e essa cobrança ela tem que ser geral, dentro de todo mundo que está ali na Toca da Raposa, para que o quanto antes todo mundo entenda em que nível de exigência esse time vai estar para 2025, e aí as expectativas elas sejam alinhadas ali para o Cruzeiro passar a trabalhar dentro do campo. Mas primeiro, esse movimento de alinhar essas expectativas, de contornar tudo extra-campo, é bem interessante. Que essa reunião também tenha servido para que o Cruzeiro deixe desses vazamentos que têm acontecido com constância. Acho que as coisas elas precisam ser resolvidas internamente, e tem pessoas ali, o Pedro, o próprio Alexandre está ali para isso, o Pelaipe, o Leonardo Jardim, são pessoas que têm condições de resolver tudo isso internamente, sem que isso seja vazado, né, para a imprensa ou para qualquer outra pessoa. E o Pedro até citou, já ia falar sobre isso, uma recorrência de situações que vem acontecendo no Cruzeiro, de jogadores pleiteando titularidade no microfone, no Twitter, curtindo postagem de outras equipes, sempre deixando ar se quer ou não ficar. Parece que está fazendo favor ao Cruzeiro de estar aqui, e o Caramujo lembrou bem, né? Talvez tardia, mas antes tarde do que nunca, né, Caramujo? E esse posicionamento tinha que ver do Pedro Lourenço mesmo. Inclusive, a impressão que se passava para os torcedores, em sua grande maioria, é que essa cobrança não existe. Porque passa jogo após jogo, Cruzeiro, diante de derrotas, eliminações com vexame aí, os jogadores continuam com as mesmas atitudes, alguns deles até pioram, né? Com um sorrisinho quando é substituído, entre outras situações. Então, o papo reto ele tem que existir, e tem que existir muitas vezes daqueles que têm capacidade para fazer. E o Pedro Lourenço é esse cara. Lógico que temos também o Alexandre Matos, o Pelaipe, mas pelo menos para tirar essa impressão de que no Cruzeiro tudo pode. Vocês não estão aqui fazendo favor ao Cruzeiro, não. Então, que vocês possam honrar a camisa, que vocês podem, né, ser jogadores compromissados naquilo que vocês estabeleceram a fazer, que é jogar futebol. Já até falei aqui, né, Caramujo? Eu não me apego muito a jogador jogar mais pela camisa, para honrar a torcida. Esses caras têm que arrumar motivos e motivações, melhor dizendo, pessoais. É voltar, talvez, né, a jantar nos restaurantes 5 estrelas sem ouvir muito burburinho, talvez por causa da situação delicada não consegue fazer há mais tempo, né, de ser exaltado em vez de ser xingado nas partidas. Esses caras têm que arrumar motivações pessoais, porque se apegar a esses caras, arrumar motivos para honrar a camisa do Cruzeiro por causa da torcida, do privilégio que é vestir a camisa do Cruzeiro, eu também não me apego tanto mais não. Então, esse papo reto do Pedro Lourenço veio numa ótima hora. Poderia ter vindo antes, mas também é melhor vir agora do que não vir.